Oi, turma. Então, turmas, na verdade, né? Porque a ideia é passar para todo mundo. Bom, então a gente vai dar continuidade, né, à nossa conversa sobre colonização, tá? Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, tá? Porque, como vocês já viram, não é uma doença qualquer, né? Então é bom que a gente se proteja, que a gente se cuide bastante, tá? Então fique em casa e estudem bastante história, que não tem nada melhor, tá? Bom, a gente só falou sobre colonização, então, né? Começamos com alguns conceitos e hoje, então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre, né, continuar a pensar um pouquinho sobre essa questão mais teórica da colonização. Então, na outra conversa que a gente teve, a ideia foi a gente mostrar que nós temos dois grandes polos, que é a metrópole e que é a colônia, como é que a gente caracteriza cada uma delas. E agora também eu quero falar um pouquinho sobre alguns conceitos que são colocados, digamos assim, de uma forma já estabelecida na historiografia e que é difícil a gente mudar. Mas eu gostaria de refletir junto com vocês, porque eu pessoalmente contesto um pouquinho essa forma de pensar. Talvez você já tenha ouvido no fundamental, né? A ideia de colônia de povoamento, colônia de exploração. Bom, ou seja, as colônias de exploração seriam as colônias da América Ibérica e a colônia de povoamento seria a colônia da região, né, de onde hoje os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, né, da América Inglesa. E a América Ibérica, então só para a gente lembrar, está vinculada à Península Ibérica, ou seja, né, Portugal e Espanha formam a Península Ibérica. É bom conhecer geografia, tá, pessoas? Vocês têm que ter conhecimento de geografia para entender um pouco a história deste período e, enfim, né, mais tarde também, em relação à questão de geopolítica, no terceiro ano você tem que saber bastante geografia, tá? Então tem que estar muito vinculado a esses conhecimentos. Bom, por que acontece a ideia de colônia de povoação e a colônia de exploração? Porque como a gente viu na outra conversa, a ideia é o quê? Que a gente tem dois polos, certo? Nós temos a metrópole que explora a colônia. Então são, digamos assim, há uma hierarquia entre elas. E a perspectiva do capitalismo comercial ou do mercantilismo, toda colônia serve para ser explorada. Então toda colônia é uma colônia de exploração. Assim como toda colônia tem que ser povoada, porque senão tu perde a colônia, porque outros países vão estar tentando buscar esse espaço também, né? Então, se tu não povoa, tu vai acabar perdendo, né? Então, por isso que eu faço essa contestação, porque quando a gente fala colônia de povoação e colônia de exploração, como se fossem coisas muito divergentes, dá uma ideia quase idílica, né? Uma ideia assim, quase bucólica, sonhadora de que, onde os Estados Unidos foi uma colonização no qual houve um planejamento, o sonho de uma terra nova e tal. Então tu coloca essa ideia de uma forma endeusada, né? Assim como tu coloca a colonização ibérica como algo ruim, terrível, e foi de fato, né? Não quer dizer que não, mas como se a outra forma de colonização também não fosse, tá? O que a gente tem, é claro que cada experiência tem suas diferenças, de fato a colonização da América Inglesa teve suas especificidades, como clima encontrado, como questão de solo em determinados espaços, como alguns grupos que vieram para essa região e que eram grupos que tinham, enfim, né, uma questão religiosa específica, que foram perseguidos por isso no continente europeu, logo tentaram buscar um outro espaço, enfim, né. Só que a gente não pode negar que, por exemplo, grande parte dos portugueses e espanhóis que vieram para cá também vieram tentar buscar uma nova realidade, buscar um novo mundo, digamos assim. Então, ao meu ver, toda colônia ao mesmo tempo, ela é, em tese, para ser explorada na visão mercantilista, mas também ela é de povoação, né? Tu vai povoar essas colônias também, né? Qual é a diferença, então, né? Eu acho que não foi tanto de proposta como de situação vivenciada pelas potências, pelas metrópoles que a gente está trabalhando. Ou seja, no caso da Inglaterra, ela vai viver uma situação interna, né? De guerra civil, de uma situação de contexto bélico, enfim, várias frentes, que não vai permitir que ela explore de forma tão profunda, né, a sua colônia como seria a intenção da coroa inglesa inicialmente. Além disso, não se encontrou ouro, prata num primeiro momento aqui na América, né, na região das 13 colônias, né, que vão ser fundadas, então, na América Inglesa. Não se encontrou nesse primeiro momento. Então, tu tem essa situação, né? Bom, não encontrei ouro, não encontrei prata, tô com esse problema interno, né? Ou seja,
acabou ficando um pouco de lado. Então, a Inglaterra não vai conseguir explorar tão bem a sua colônia como ela gostaria. Então, não é uma coisa que foi um planejamento, é simplesmente tivemos situações diferentes. A Inglaterra também, economicamente, ela não vai ser tão dependente da sua colônia como serão Espanha e Portugal, por exemplo, tá? Então, a ideia hoje é a gente fazer mais essa discussão, a gente pensar junto sobre esses conceitos que vocês vão ver, tá? E não é que estejam errados, não estão, tá? Como eu disse para vocês, muitos autores, né, muitos historiadores utilizam esses conceitos, tá? Então, eles não estão errados. Eu só quis pensar um pouquinho, problematizar um pouquinho com vocês, pra gente pensar junto e começar a compreender o quão complexo que realmente é o processo colonizador, tá? Certo, então, galera. Então, a gente vai agora no próximo vídeo, na próxima fala, a gente vai trabalhar o caso específico da Espanha e depois o caso específico da Inglaterra, que é o tema no qual a gente parou, que vocês estavam produzindo, então, né, os mapas conceituais, certo? Eu vou tentar ir vendo material para vocês, para colocar no sistema. Vocês não se preocupem que essas aulas serão, né, recuperadas mais para frente, né, assim que a coisa estabilizar e que não for tão perigoso para todos nós, né, essa situação. Então, vocês não se preocupem que vocês não vão perder nada. A minha ideia realmente é que vocês adiantem, né, que a gente possa adiantar o conteúdo para que a gente chegue em aula e já tenha uma noção, enfim, né, e também não se desesperem, porque tudo que o material que eu deixar para vocês não é um material, assim, que vocês têm que fazer, produzir alguma coisa com ele obrigatoriamente, né, fora daquilo que a gente estabeleceu já no começo do ano, tá? Então, vocês fiquem bem tranquilos, que a ideia é realmente a gente ir dialogando para que vocês não percam muito, né? Para que a gente não se afastem muito da nossa conversa, do nosso debate, tá? Então, é nessa perspectiva, tá bom? Então, certo. Se cuidem bem, tá? Se protejam, evitem de sair, tá? E logo mais, lá mais pra frente, a gente acaba se encontrando. Qualquer coisa podem me mandar um e-mail, que a gente tá sempre respondendo para vocês, tá? E não se preocupem que vai dar tudo certo, que a gente vai continuar, então, mandando atividades para vocês, exercícios, vídeos. Vou também fazer uma lista de alguns vídeos que vocês podem também estar vendo, tá? Algumas atividades, talvez, material complementar, textos, enfim, tá? A ideia é que vocês estudem, certo? E fiquem bem, tá bom? Beijo!